9h36, bom dia para você. O DT1 está no ar, na tela imagens ao vivo da região central de Suzano. Dia relativamente frio, né? Mas as temperaturas devem subir nas próximas horas. Nesse momento, 17 graus na cidade. A polícia investiga a história de uma pessoa que morreu depois de ser atropelada em Itacoaxetuba. O caso foi registrado como homicídio culposo. Em Mogi das Cruzes, você vai ver o jogo de empurra-empurra sobre a Avenida Miguel Gema. Faz tempo que o motorista encontra problemas com asfalto por lá e a situação tem piorado bastante. Mobilidade urbana, inclusive, é o assunto da reportagem especial sobre os desafios do novo governo do estado. E a gente traz também quais são as necessidades da nossa região sobre esse assunto. Daqui a pouco tem mais uma partida da Copinha na região. União Suzano entra em campo precisando de vitória e para isso vai contar, claro, com a experiência de jogadores para se manter vivo na competição. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro. Fica com a gente o seu Jornal da Hora do Almoço. Está só começando. Aproveitar, né? A gente está aí, quinto dia útil do mês, dia que o salário para muita gente acaba caindo na conta e tem um pessoal que aproveita exatamente esse dinheiro no bolso já para fazer a compra do mês, né? Abastecer o armário. Chamar aqui João Belarmino, que está na casa de uma família aqui em Mogi das Cruzes. João, por aí, o pessoal já fez a compra de mês? Bom dia. Vou pedir para você continuar aí na casa da dona Fátima, porque a gente vai trazer outros pontos que acabam pesando na conta do brasileiro, principalmente comecinho, final de mês, né? Aquelas contas típicas. Continua por aí? Eu vou seguir com você aqui de dentro do estúdio. A gente recebe aqui, inclusive, o economista da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Professor, muito obrigado pela presença, pela participação com a gente aqui. Vamos partir desse ponto que o João trouxe para a gente. A renda acompanhou a evolução do preço dos alimentos? Tem um hiato, uma distância muito grande entre uma coisa e outra? Tem uma distância muito grande. Bom dia a todos. Bom dia. Tem uma estatística que eu acho ideal, que você compara a cesta básica do DIEESE com o salário mínimo. Então você vê quanto a cesta básica ela toma do salário mínimo. Então se você faz uma média nos últimos 10 anos, essa margem era por volta de 45%. Então uma família ou uma cesta básica ocupava ou custava 45% de um salário mínimo. Hoje está na faixa de 65%. Ou seja, está consumindo mais e a renda do brasileiro não está acompanhando. A renda não acompanhou. A gente tem tempo esse ano para diminuir essa distância que se criou, que surgiu? Provavelmente sim, não tanto no sentido do salário mínimo e da renda subir, mas mais dos alimentos caírem, da inflação de alimentos ser menor, ela começar a cair o preço. Vou aproveitar esse gancho, a gente está falando sobre dinheiro, muita gente às vezes no meio de tudo isso acaba tirando, né, o que estava guardado, talvez para pagar certas contas. Alimento pode entrar nessa lista. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui para a gente um telão sobre umas informações que o Banco Central divulgou ontem sobre o saque da poupança. Olha a penada que deu ali em 2022, professor. A quantidade de saque, né, ficou negativo porque as pessoas mais retiraram do que guardaram dinheiro. Primeiro de tudo, eu queria entender uma análise. Vamos lá, de 2015 para cá, o que aconteceu? O que aconteceu, vamos falar principalmente nesse ano o que aconteceu, né? Em geral, quando você fala do ano e dos saldos mensais ao longo do ano, existe uma certa sazonalidade. Os 3 primeiros meses do ano sempre são negativos, porque as pessoas precisam de mais recursos para aquelas despesas do começo do ano, mas depois elas começam a acumular. O que aconteceu especificamente em 2022 que praticamente todos os meses foram negativos. Não é só o saldo total que foi de menos 100 bilhões ou 100 bilhões de retirada. É sempre bom lembrar que o saldo da poupança ela é da ordem de 700 bilhões de reais. Então, se você tem uma retirada da ordem de 100, é um volume muito grande. Agora, o que explica? São 2 fatores principais. Um, que a poupança ela rende 0,5% ao mês, ou seja, 6,17 ao ano mais TR. Isso dá mais ou menos 7,20 ao ano. E você tem aplicações muito melhores em IPCA, em Selic, na faixa de 10, 11, 12%. Então, se você tem um volume maior, por que deixar na poupança, que inclusive até o mês passado perdia da inflação, nos últimos 10 meses perdia da inflação, só teve a virada em novembro. Então, as pessoas tiraram recursos para aplicar melhor. E a segunda explicação é a crise econômica e as pessoas, na verdade, a poupança é uma reserva, é para emergência e elas tiveram que fazer uso disso.
Antes da hora, antes do planejado, Exato. inclusive. Tem um dado do Serasa falando que quase 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, talvez reflita um pouco desse número que a gente viu. Com certeza, 80% das famílias têm dívida e dessas 30% têm inadimplência. Inadimplência é o quê? É quando você não paga uma conta em 90 dias, quer dizer, você atrasa mais do que 90 dias. Então, o volume está muito grande e está batendo recorde. Para a gente encerrar esse bloco sobre alimentação, a gente hoje cedo foi para a feira, exatamente para saber do pessoal como é que está o preço de alguns produtos. Tem gente achando que está caro, listaram alguns vilões, inclusive, vamos ver. 12, 10 reais. 100%. Pois é, e aí o feirante de um lado tenta segurar para não espantar a clientela do outro. O senhor acompanha bem essa questão da sazonalidade, né, de como que o tempo interfere no campo? A gente está começando o ano, a gente tem uma perspectiva de um janeiro mais chuvoso. Podemos ver alguns alimentos, hortaliças, por exemplo, disparando agora no comecinho? Na verdade, a gente tem um aumento muito grande do item alimentos de forma geral. A inflação oficial está em 5,90 e alimentos foi o dobro disso, 13%. Por que tão mais alto? Por causa de fatores climáticos, que nem você apontou, mas também porque tem que transportar e você precisa de energia elétrica para irrigação. Então isso pesou muito nesses itens. O que vai acontecer agora depende do regime de chuvas. Se for uma chuva moderada, você não vai ter tanto problema e pressão inflacionária. Se tiver muita chuva torrencial, aí funciona ao contrário. Quer dizer, tudo uma questão de equilíbrio. Eu acredito que esses produtos, de forma geral, vão se beneficiar e pode ser que eles caiam de preço no próximo trimestre. O senhor comentou sobre o gasto de energia no campo para manter a produção. Dentro de uma casa, quanto que pesou a energia elétrica se a gente pegar esse em 2022 fechado? Na verdade, teve um decréscimo, né? O ano passado a energia chegou a subir mais de 30%, quase 35%. E nos últimos 12 meses caiu por volta de 15%. Então a energia ela entrou em bandeira verde, etc. e tal, então teve uma queda. A mesma coisa com os combustíveis, pegando o gancho. Ele tinha subido 50% e gasolina e etanol caíram 25%. Então, você tem uma tendência à queda, uma recomposição do poder aquisitivo nesses dois itens. O senhor trouxe assim, a expectativa, né, de que chova dentro do previsto, não traga nenhum prejuízo. A gente conversou com alguns comerciantes aqui da região, eles estão bem preocupados, inclusive com esse ano, né, os próximos meses, vai que volta uma bandeira vermelha, enfim. Vamos ver a reportagem. Professor, para a nossa conversa agora, trazer uma informação que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, trouxe ontem, falando sobre um balanço sobre a produção de energia solar. A gente viu ali um comerciante falando em investimento em equipamentos mais econômicos e tudo mais. A energia solar cresceu 40% no ano, a ANEEL fala que tem espaço para mais crescimento esse ano. Aí eu fico naquela pergunta, fico naquela dúvida, é uma conscientização para a utilização de uma energia mais limpa, digamos assim, ou é a necessidade que está falando mais alto? São as duas coisas. Essa é uma ótima notícia. Você viu que a solar já equipara a eólica e a solar tem muito mais campo para crescer, tanto para planta industrial como para famílias, residências. E são as duas questões, porque a energia solar ela tem payback, ela dá retorno. Então, se você faz o investimento hoje, dado o preço, dada a insegurança de preço, porque a gente não sabe o futuro do preço, em 4, 5 ou 6 anos você tem o retorno. E você tem o retorno nesse período, o que quer dizer? Quer dizer que todos os próximos anos vai sair de graça. Então vale muito a pena. A gente aqui na região vai do campo, a indústria, tudo muito forte, né? A produção do campo é muito forte, a gente tem indústria também muito forte. No ano passado, quando a gente pegou essas bandeiras mais críticas, a indústria sentiu e deu uma freada na produção, que já estava impactada pela pandemia. O cenário agora tende a ser diferente, até mesmo pela projeção que o senhor falou sobre as chuvas e tudo mais. O senhor acredita que isso pode, de fato, fazer com que a indústria volte ao patamar pré-pandemia ou ainda não vai ser suficiente? Eu acho que a gente vai sim ter um alívio nos preços de energia elétrica comparado com o que a gente teve no passado. A gente teve uma crise hídrica muito grave a partir de setembro de 2020, virando para 2021, e a gente teve bandeira vermelha, que é essa bandeira preta vermelha emergencial, tiveram que criar uma bandeira especial porque os reservatórios estavam todos vazios e a gente já vem vindo num regime de chuvas muito melhor para o bem e para o mal, né? Porque também causa problemas, mas as represas estão bem mais cheias. Então, provavelmente para esse ano vai melhorar. Professor, chamar aqui para a nossa conversa João Bellarmino, voltar lá para a casa da dona Fátima. João, conta de luz pesou por aí também na conta da dona Fátima? João, obrigado pela participação. Professor.
Respondendo favor, a vamos lá. pergunta, né? Você tem que otimizar, né, a utilização do veículo, porque você deu partida, começou a andar, te custa. É que a gente não para pensar, mas é como se dinheiro estivesse saindo do bolso. Então você tem que otimizar, sair o mínimo possível, não tem outro jeito. Você deixou a situação ainda mais delicada, professor. Agora eu imaginei, ligou o carro, os dinheiro indo embora. É isso. A gente acompanha de perto os preços dos combustíveis. Vou colocar aqui para o professor dar uma olhadinha. Desde agosto a gente vem monitorando o preço do etanol, da gasolina também na região. A linha vermelha é Mogi das Cruzes, a linha em azul é Suzano, são cidades vizinhas aqui. Último preço, na semana do dia 31 de dezembro, R$ 3,86, preço médio do etanol aqui em Mogi e em Suzano, R$ 3,84. Se a gente analisar, praticamente retrocedemos para 6 de agosto, né? Pelo menos Mogi das Cruzes está numa casa e Suzano acima da casa, né? A sensação que dá, professor, é que a gente está numa estabilidade e que talvez aquela redução do ICMS não surtiu tanto efeito para o consumidor final. Concorda? Eu concordo. Na verdade, o etanol tem uma questão importante, porque o etanol ele é agrícola, ele tem a questão climática, mas tem uma outra questão que você pode ter bastante oferta de etanol, mas ele vai acompanhar o preço da gasolina, porque ele é um substituto da gasolina. Então, independente da questão de custos ou climáticas, ele acompanha. E o que a gente vai ter para frente? Aumento dos combustíveis. O senhor falou da gasolina, a gente também monitora o preço da gasolina aqui na região. E essa é uma situação bem diferente, né? O último preço pesquisado na região, bem abaixo do patamar que a gente viu lá em 6 de agosto. Durante essa apuração, aí a gente fica até conversando na redação com a produção do DT1, dá a sensação de uma estabilidade. Por que a gente, ou melhor, a gente pode um dia pensar em voltar a ver preços abaixo, por exemplo, da gasolina dos R$ 4,00, como era antes da pandemia, ou é uma utopia dessa pessoa que vos fala? Não vai acontecer. Vamos lá, então. A gasolina vem do petróleo. Antes da pandemia, o petróleo custava $52 o barril. Durante a pandemia, ele chegou até $120 o barril. E agora ele está em 78. Então o petróleo subiu muito, oscilou muito e agora ele desceu. Depende também da questão do dólar. O dólar ficava em R$2,5, R$3 lá antes da pandemia, agora ele já está em 5,50. Então esses dois fatores fazem com que a matéria-prima da gasolina suba. A gente está sentindo hoje um preço artificial da gasolina por causa da desoneração do ICMS e que vai voltar. Então você vai ter um aumento da faixa de 8% a 10%, porque as alíquotas de ICMS devem voltar. O novo governo sinalizou por 60 dias, prorrogando por 60 dias. Caso volte, então, a gente pode ver uma nova elevação. Então, esse patamar que a gente vê, essa estabilidade, não é o preço real dos combustíveis. Tem espaço e margem para alta. Provavelmente vai subir e esse espaço que a gente vê estável, entre aspas, na verdade ele é artificial na medida que o ICMS foi desonerado. Professor, é isso. Muito obrigado pela participação aqui no DT1 com a gente, por todas essas informações. Agradeço mais uma vez a presença aqui no estúdio. A gente sempre conversa com o professor pelo Skype. Você que acompanha o jornal aqui sabe, né? A gente sempre conversa com o professor. Hoje ele veio até aqui. Agradeço mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, é uma honra. Obrigado de coração. Obrigado. E bom ano, viu? E a Um gente bom vai se ano. falar mais esse ano. Se com Deus certeza. quiser. Bom ano para todos nós. Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre os 2 corpos que foram encontrados no Rodoanel em Suzano. Um deles é de um policial militar. E você vai ver também os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana. Na tela, imagens da região leste de Mogi das Cruzes. Ainda tem espaço para mais chuva ainda hoje, viu? Intervalo é rápido, eu volto já já.